Vamos abrir. Falta o microfone. Vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo 120. Salmo 120. Nós vamos fazer hoje a abertura de uma nova série de mensagens. Eu quero convidar você a ler comigo este texto de Salmo 120. O que ia acontecer era passar um vídeo introdutório aqui da nossa série, onde fala por que estamos fazendo essa série, o que ela significa e assim por diante. Mas como nós tivemos esse pequeno imprevisto no início dos nossos trabalhos da noite em relação ao nosso projetor, nós não teremos então o vídeo da série explicando, né? Mas no próximo domingo nós teremos tudo certinho aqui com a graça de Deus. Então, Salmo 120, vamos fazer a leitura da palavra do Senhor, acompanhe aí na sua Bíblia, diz assim: Na minha angústia clamo ao Senhor e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. O que lhe será dado ou o que lhe será acrescentado à língua enganadora? Flechas afiadas de guerreiro e brasas vivas de zimbro. Ai de mim que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Já há tempo demais que habito com aqueles que odeiam a paz. Sou pela paz, quando porém eu falo, eles teimam pela guerra. Senhor Deus e Pai, somos gratos por esta oportunidade de ouvir a Tua palavra. Que o Senhor fale conosco, que o Senhor conduza-nos a ouvir a Tua voz e também a ser edificados e fortalecidos. Em nome de Jesus nós pedimos, nos tire, Senhor, do nosso conforto, de uma vida que talvez não Te agrade o quanto nós podemos agradar, e nos coloca de confronto com uma nova vida por meio da Tua palavra, Senhor. Essa é a nossa oração, em nome do Seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós, muitas das vezes, quando estamos olhando a internet lá, passando, né, escrolando, como chamam por aí, né, passando vídeo após vídeo, você vai vendo algumas coisas lá, algumas engraçadas, outras nem tanto, mas você começa a ver algumas coisas que você fala assim, não, que esse mundo está perdido. Seja uma notícia trágica, ou seja uma bobagem de alguém, você fala assim, não, esse mundo está perdido. E você já viu em alguns memes até da internet, quando tem aquela frasezinha assim, chega de internet por hoje. Chega, não, por hoje chega. Depois que eu vi isso aqui, eu não posso mais ver nada de internet, não é possível. Na verdade, quando nós falamos isso, ou quando nós ouvimos alguém para falar disso, não é que a pessoa está cansada da tecnologia em si, da rede mundial de computadores. O que ela está cansada é das pessoas, das discussões, das ofensas gratuitas, das aberrações comportamentais que nós vemos por aí, e as notícias falsas, tudo aquilo que vai mostrando pra gente que esse mundo está perdido. Você já ouviu isso? Não, esse mundo está perdido. Esse mundo já deu o que tinha que dar, não dá mais. Meus irmãos, nós vivemos nessa geração, a geração da internet, a geração que se comunica o tempo todo, a geração que se comunica, se conversa, mas que se relaciona cada vez menos. Essa geração é a geração que produz o máximo de informação possível, mas que está numa crise profunda da verdade. A geração que nós vivemos atravessa uma crise muito grande, uma crise de identidade, onde todos são moldados àquilo que lhe é oferecido pelo algoritmo. Nós precisamos falar disso porque a internet hoje é o que domina o nosso comportamento. Nós vamos ver dos mais jovens aos mais velhos, pessoas hipnotizadas com a tela do celular, vendo os mais diversos aplicativos. E aí, o que nós precisamos entender é que essa série que nós escolhemos para expor os Salmos de Romagem, esses Salmos de Romagem fala sobre a peregrinação do povo. De quando o povo saía de suas casas ali 3 vezes ao ano para subir ao templo para adorar a Deus. É como se a nossa própria vida, a vida cristã, fosse essa caminhada. É como se a nossa vida fosse a caminhada em direção ao templo, em direção à vida eterna, em direção a Jerusalém celestial. Nós somos estes peregrinos
que caminham para Jerusalém celestial. Quando nós lidamos com o primeiro salmo dos salmos de romagem, ele traz justamente essa ideia. Quando nós lemos esse texto, nós lidamos com um homem, o salmista, que parece estar cansado do mundo que ele vive. E esse é o tema da nossa mensagem. O tema da nossa mensagem é quando o mundo já não parece o nosso lar. Quando este mundo já não parece mais o nosso lar. E é interessante que o salmista, ele vai fazer um salmo de protesto. Ele é um peregrino que entende para onde levar a sua dor. O que você faz quando você vê uma injustiça? O que você faz quando você sofre essa injustiça? O que você faz quando o mundo ao seu redor te sufoca, mostrando que esse não é o seu lar? Quando o mundo ao redor te sufoca, falando o seguinte: olha, você não é daqui, nós vamos acabar com você. E é isso que nós enfrentamos todos os dias. O salmista nos ensina algo interessante. Veja comigo nos versículos 1 e 2 do Salmo 120. Ele diz: na minha angústia, clamo ao Senhor e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Meus irmãos, a angústia é uma realidade. O sofrimento é uma realidade. Ser injustiçado é uma verdade que sofremos. Nós não estamos romantizando o drama, muito menos estamos pegando para nós dores que não são nossas, não é isso. É que o o salmista está falando aqui: na minha angústia eu clamo ao Senhor e Ele me atende. A ideia é de que a primeira coisa que nós aprendemos com este salmo, além da peregrinação que vivemos, é que nós temos que saber para onde vai a nossa dor, para onde vai a nossa oração, para onde vai o nosso sofrimento. O salmista está dizendo: na minha angústia eu encontrei respostas em mim mesmo. Ele está dizendo: na minha angústia eu consultei o meu coração para ver o que eu desejava fazer e receber aquilo. O salmista diz: na minha angústia clamei ao Senhor. Meus irmãos, ultimamente, principalmente na internet, a dor tem se transformado em espetáculo. Quando alguém nos fere, a nossa reação imediata, muitas das vezes, é procurar o público para falar. Você já viu aqueles vídeos? A pessoa fala: olha aqui, ó, fez isso comigo. Ou aqueles relatos, né? As pessoas falando de como elas foram defraudadas, de como elas foram feridas, das traições que elas receberam. Meus irmãos, o salmista não ensina a fazer isso. O salmista não ensina a tornar pública a nossa dor. O salmista não está dizendo que ele não se angustia, ele está dizendo o seguinte: eu clamo a alguém específico. Na minha angústia, eu clamo ao Senhor. Qual é a angústia desse salmista? Qual é a angústia desse salmista? É a mesma angústia que nós vivemos. É a angústia de viver em um mundo que não é o nosso. Que como peregrinos aqui nessa terra, nós sofremos a hostilidade dos anfitriãos que não nos querem aqui. O sofrimento na vida do cristão nada mais é do que um lembrete de que o céu não é aqui. De que o nosso destino final não é aqui. De que a nossa vida aqui é passageira. Nós precisamos de todos os modos entender que estamos aqui de passagem. O salmista aqui está enfrentando a dor da língua mentirosa. Ele está enfrentando a dor daqueles que mentiram contra ele. Veja aí no versículo 3 e 4 o que ele fala. O que lhe será dado ou o que lhe será acrescentado à língua enganadora? Flechas afiadas de guerreiro e brasas vivas de zinco. A primeira coisa que nós entendemos então nesses versículos é que nós estamos aqui e podemos ser injustiçados pela língua mentirosa. Nós estamos na era da fake news, nós estamos na era das mentiras, dos prints, das provas. Nós estamos na era em que pessoas comentam cada vez mais sobre um, sobre outro, do exposed. Olha, vamos expor aqui fulano, olha só.
mas nós nem sempre nos atentamos a se preocupar com a verdade. Quantos de nós somos levados a viver por esses espetáculos? De pessoas que foram injustiçadas, depois mentiram, depois omitiram, e você fica assistindo aquilo, e você fica torcendo, tomara que fulano esteja certo, tomara que foi isso, tomara que foi aquilo, e nós esquecemos que quando nós somos injustiçados, há um juízo de Deus. Spurgeon comenta com sabedoria que quando nós nos tornamos alvos da calúnia, de nada adianta multiplicar as conversas e de nada adianta as explicações públicas. Pois quanto mais mexemos na lama, na sujeira, ela se espalha. Spurgeon está dizendo, não adianta a gente ficar falando. Não adianta a gente ficar procurando publicar, explicar, a gente ter réplica e falar aquilo. Meus irmãos, o caminho do peregrino é pegar a sua queixa e levar ao tribunal divino. É pegar aquilo que a gente acha injusto e levar até Deus. E quando nós fazemos isso, nós estamos entendendo o que o salmista no verso 3 está dizendo. O que vai ser dado a essa língua enganadora e mentirosa? A justiça divina. A justiça divina. Meus irmãos, enquanto eu estudava esse texto, eu me deparei com um comentário de um publicano muito interessante. O puritano se chama Edward Heiner. E ele dizia que a língua sem rédeas é a vehiculum diaboli. Olha como meu latim está em dia, né? A carruagem do diabo. Macia por fora, mas capaz de ir até a fogo do inferno por onde passa. Tiago vai nos alertar isso. Um pequeno membro que domina o corpo todo. Como brasa, como uma pequena fagulha que pode ir até a fogo em todas as coisas. Essa é a língua enganadora que nós enfrentamos aí fora. Mas não só aí fora, porque é evidente que quando nós assistimos um filme, por exemplo, queremos nos identificar com o mocinho. Aqui no salmo desse salmista, nós queremos nos identificar com ele, de quando nós somos injustiçados. Mas e quando nós fazemos isso também? E quando a nossa língua é o instrumento, o veículo diabólico, a carruagem do diabo? E quando nós fazemos isso? Temos que tomar cuidado para não se enganar. Quando o salmista fala sobre esse juízo de Deus, ele diz que a punição virá como setas agudas lançadas pelo arqueiro divino e como brasas vivas de zimbro. Zimbro era uma planta no deserto cuja raiz produzia um carvão de calor extremamente intenso e duradouro. O salmista está tentando mostrar aqui que o destino da língua enganadora é queimar. E é evidente que essa é uma ligação inteira com o inferno. Ele está dizendo que quem tem esta língua, essas brasas de zimbro, alcançar esta língua enganadora, é a ideia de que, olha, você vai para o inferno se você continuar sendo essa língua enganadora. Esse é o juízo de Deus, que não se apaga. É por isso brasas de zimbro. Não se apaga. Meus irmãos, nós precisamos aplicar isso para nós. Quando nós somos caluniados, nós não precisamos viver obcecados com a ideia de justificar e de provar a nossa inocência. Leve a sua angústia a Deus. Faça como o salmista diz. Olha, estão me caluniando, estão mentindo contra mim, estão me afligindo. Mas eu vou confiar no juiz que usa as setas agudas do arqueiro e que queima a língua enganadora como brasas de zimbro. Como igreja, meus irmãos, também temos que tomar cuidado com o poder destrutivo da língua. Eu vou ler aqui para não achar que eu estou falando. A fofoca, o boato e a difamação dentro do corpo de Cristo são ferramentas de Satanás para ferir os peregrinos. Santifique os seus lábios. Você que está na igreja há muito tempo, você sabe disso. Quantas e quantas coisas você já viu relacionadas a isso? A fofoca, a mentira, ao acréscimo. Tinha uma cena na televisão um tempo atrás, falava assim, não, eu não invento, eu só aumento, né? Eu não invento nada, só aumento um pouquinho. E de aumento em aumento, passando como um telefone sem fio,
Ministérios vão sendo destruídos, casamentos vão sendo destruídos, vidas cristãs vão sendo destruídas. Quantas pessoas você já conheceu que saiu da igreja, que deixou de ir à igreja por causa de uma fofoca, por causa de um boato? Essa é uma ferramenta de Satanás. Quantos jovens hoje, diante da internet, vivem o cyberbullying, das mentiras, da cultura digital, do cancelamento, do exposed, sem saber realmente o que aconteceu. Quantos cancelamentos injustos, pessoas que deram a própria opinião e se levantaram dizendo, olha, o que ele está falando é isso aqui. Olha, o que está falando é isso aqui e aquilo lá, e o cancelamento digital. Meus irmãos, temos que tomar cuidado para não viver como alguém que depende de falsas verdades para julgar. Nós tínhamos um tempo atrás o costume de quando falar alguma coisa para alguém, falar assim, olha, não é fofoca, tá? É motivo de oração, então eu vou te contar para você ajudar em oração. Meus irmãos, infelizmente nós temos essas práticas na igreja. A igreja evangélica brasileira é cercada dessas coisas. Existem sites, blogs chamados O Fuxico Gospel, que é o seguinte, é uma plataforma de fofoca. Mas não é fofoca normal, é fofoca só sobre o meio gospel. Só sobre as igrejas. Essa é a nossa igreja? É a igreja visível de Jesus? É a isso que nós nos reduzimos? Nossa, saiu lá no Fuxico Gospel, você viu que o pastor fulano, e não sei o que, e a cantora que cantou lá não sei aonde, naquele evento missionário, e não sei o que, e aquelas coisas. Meus irmãos, nós temos que tomar cuidado com isso. Tanto para não usarmos isso numa proporção menor, quanto também para não estimularmos isso. De olhar a manchete e falar, pastor cicrano é... Aí você, não, deixa eu ler essa matéria aqui. Aí vai lá, clica, aí tem que pagar e tem que assistir o anúncio. Você assiste 20 segundos de anúncio para você poder ler a matéria do pastor que você nem conhece. Meus irmãos, a língua é a veículo diabólico. Cuidado, não deixe o diabo usar nem a sua língua, nem os seus ouvidos. Então, primeiro, se quando nós entendemos que o mundo já não parece mais o nosso lar, a primeira coisa que nós temos que fazer é saber a quem nós entregamos as nossas queixas, e é a Deus. É isso que o salmista está nos ensinando. Mas no versículo 5 a 7, o salmista reafirma algo interessante. Vamos ler aqui o que diz a palavra do Senhor. No versículo 5 ele diz, ai de mim que peregrino em Meseque, habito nas tendas de Quedar. Já há tempo demais que habito com aqueles que odeiam a paz. Sou pela paz. Quando, porém, eu falo, eles teimam pela guerra. Meus irmãos, ele usa aqui nós precisamos fazer uma contextualização aqui histórica sobre de que ele está falando. Meseque era uma região ao norte, habitada pelos descendentes de Jafé, que eram conhecidos como bárbaros. Eles eram conhecidos pela sua brutalidade incivilizada. Quedar também eram terras árabes dos descendentes de Ismael. É fato aqui, que o autor do Salmo nunca morou literalmente nesses lugares. Nunca morou nesses lugares. Mas é como se ele estivesse dizendo, numa metáfora espiritual e cultural, eu me sinto vivendo entre bárbaros, habito cercado por pessoas que repelem a verdade e que odeiam a paz. E isso é interessante para nós, porque o que o salmista está reforçando aqui é justamente o nosso segundo ponto, que viver neste mundo é viver como no meio de bárbaros e de ímpios. Ele está apontando para os israelitas à sua volta, para o povo de Deus à sua volta, e está falando, gente, parece que eu moro no meio de bárbaros. Parece que eu moro no meio de pessoas que não conhecem o Evangelho. Você já se sentiu assim também, relacionados à igreja do Senhor? Com uma sensação de exílio espiritual? De como se você fosse um crente e não é soberba, que é como se você olhasse alguma coisa e falava, gente, mas como assim? A gente é crente, não podemos fazer isso, não podemos fazer aquilo, não podemos viver assim, essa prática não nos pertence, e assim por diante. Isso dentro da igreja. E o mundo, então? Enquanto a Bíblia ensina que a verdade é uma pessoa absoluta,
o mundo ensina que a verdade é uma construção relativa e subjetiva. Que cada um pode construir a sua própria verdade. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. Por isso que nós somos peregrinos nessa terra. A Bíblia nos ensina que há uma verdade absoluta chamada Cristo. E por meio da sua revelação e salvação do mundo, nós vamos peregrinando por essa terra. Enquanto o mundo está dizendo, ei, calma, não se apegue a verdades. Cada um tem a sua verdade. Cada um vai construir a sua verdade. A verdade é relativa, depende do caso. A verdade é subjetiva, depende. Se é verdade para você, é verdade para você. Se não é, não tem problema. É isso que o mundo ensina a nós. E nós não podemos viver assim. Enquanto a Bíblia ensina a nós renunciarmos e carregar a nossa cruz, o mundo ensina a viver uma vida de prazeres, de autoafirmação. O mundo insiste em falar para nós, siga o seu coração. Faça aquilo que te faz feliz. Faça aquilo que você quer. Se gaste nas coisas que você... Olhe para você, cuide de você mesmo, se valorize. Enquanto Jesus está falando que nós não temos valor e que Ele que pagou o preço. Que nós não merecíamos, que nós somos pecadores miseráveis. O mundo está dizendo, não, você vale muito. Lá no Novo Testamento, na primeira carta de Pedro, capítulo 2, ele diz que nós somos como peregrinos e forasteiros. E se as nossas tendas de Quedar, se nós habitamos nas terras de Meseque, se isso for o nosso trabalho, se for a escola que nós estudamos, se for muitas das vezes os nossos parentes, faça de tudo para não parecer com esses habitantes. Todos nós temos o nosso contexto de vida em que tenta de alguma coisa ridicularizar a nossa fé. Tentam forçar a nós negociarmos com a honestidade. Tentam mostrar o evangelho como um obstáculo e às vezes até mesmo em ambiente familiar. Onde fala assim, não, esse negócio de igreja já foi, esquece isso daí, meu. De novo para a igreja todo domingo. Olha, não, mas a Bíblia é legal e tal, mas não é bem assim, veja, já está ultrapassada. Meus irmãos, se sentir estranho neste mundo não é um problema. Se sentir forasteiro neste mundo não é um problema, ao contrário, é saúde espiritual. É ser crente saudável, porque eu não sou daqui. Nós estávamos num pequeno grupo aqui com os adolescentes e o Luli trouxe uma palavra sobre Romanos 12:2, onde Paulo nos ensina a não viver conforme este mundo. E uma das coisas que o Luli comentou era justamente isso, que a nossa prática de vida é viver contra este mundo e não conforme, não com a forma, e não ser formado por este mundo. E quantas das vezes a própria igreja em si tem a tentação e cai nela de querer parecer com o mundo. De falar, não, olha, mas veja, lá o pessoal faz isso, é legal, vamos fazer aqui também. Não, mas veja, hoje é tudo muito aberto. Nós temos diversas, principalmente em São Paulo, igrejas que são igrejas LGBTs. Que falam assim, não, é porque os textos foram distorcidos. Eu conversei com um rapaz no meu trabalho que ele é casado com outro rapaz, e ele falou, Everton, olha só, é que a igreja, é que os crentes, eles são preconceituosos. É que os textos, eles foram todos mal interpretados. É que eu falei assim, ele é um colega de trabalho, né? Eu trato, claro que trato muito bem todos, né? Que trabalham comigo, mas eu fiz uma pergunta e falei assim, fulano, você sabe em quantas línguas a Bíblia foi escrita? Aí ele pensou, falou uma. Eu falei, tem mais. Ele falou, não, então eu não sei. Eu falei, então como você quer falar para mim que o texto foi mexido, se nem a língua original você sabe qual foi usada? Qual é o tipo de autoridade acadêmica que você tem para afirmar isso para alguém? Você, no mínimo, precisaria ter estudado, trazido argumentos aqui realmente factíveis, falando assim, Everton, você conhece o concílio tal, naquele concílio trocou-se palavras, mas não existe isso. Isso é um grande espantalho criado para fazer com que a igreja engula
tudo o que o mundo oferece. E não é um problema o mundo rebater essas críticas. Mas veja quantas pessoas não entendem e não sabem e ouvem esse tipo de discurso e falam, deve ser verdade. Acho que eu sou crente, acho que eu sou preconceituoso mesmo. Acho que no mundo a gente deveria, acho que na igreja a gente deveria aceitar mesmo os pecadores, mesmo assim, na prática do pecado. Não pode falar contra o pecado não, acho que não. Meus irmãos, a igreja é o barco, ou é a nave, ou o avião por onde os peregrinos passam por essa terra. É o veículo que Deus escolheu para nos atravessar por este mar de incertezas que é este mundo. E a igreja não pode se adaptar a este mar. Não pode fazer um furo no casco desse barco para que comece a entrar esta água e por fim derrube a igreja. Não podemos aceitar algumas aberturas neste avião para que todo o equipamento seja pressurizado e que faça mal a nós. Não há. Precisamos estar blindados pela palavra de Deus. Na cultura do mundo, a verdade é relativa, mas no caminho do reino de Deus, a verdade é revelada na palavra de Deus. Nós não temos outro guia, outra bússola que não seja a palavra de Deus. Enquanto na cultura do mundo eles buscam autossatisfação e o prazer na palavra de Deus e na igreja, e nas coisas de Deus e no caminho do reino, nós buscamos a renúncia e a tomada da cruz. Na igreja não pode entrar horóscopo, não pode entrar livro de autoajuda, não pode entrar Augusto Cury. A igreja é moldada pela Escritura. A igreja é moldada pela palavra de Deus. Enquanto na cultura do mundo se luta para vencer discussões, se luta para guerrear, nós fomos chamados para promover a paz de Cristo. Veja no versículo 7 o que o salmista diz. Ele diz, sou pela paz, quando porém eu falo, eles teimam pela guerra. O salmista conclui o seu salmo com uma declaração. Eu sou da paz. No hebraico aqui ele diz, eu paz. Mas eles já estão dispostos para a guerra. Ele não é um homem de intrigas ou de guerra. Contudo, ao buscar reconciliação, o mundo responde com hostilidade. É essa hostilidade que nós vivemos. Não dá para a igreja reconciliar-se com o mundo. Não dá para a igreja viver em paz com o mundo. Quando nós somos crianças, nós às vezes visitamos alguns parentes. É muito legal visitar parente quando a gente é criança, adolescente, né? E depende do parente. Quando a gente vai visitar é muito bom. Talvez alguns de vocês não tenham vivido essa experiência, né? Eu também não vivi, não é o meu caso. Mas algumas crianças vão visitar e são tão bem tratadas. E ele começa a pensar, nossa, seria muito legal se eu morasse aqui na minha tia. Nossa, ia ser bom demais. Aí ela muda para o estado e fala, tia, eu vim morar aqui com a senhora. Só que essa família não estava preparada para receber um membro a mais. Principalmente adolescente, que dorme até tarde, come o que vê pela frente, usa a roupa que tiver disponível. E isso começa a ser uma preocupação para essa família. Começa, às vezes, o tio, a tia, a avó, quem seja, às vezes começar a se cansar um pouquinho dessa visita que está ali de forma definitiva. E essa pessoa começa a ser, esse adolescente, esse jovem, quem esteja lá, ele começa a ser não tão bem tratado como uma visita, mas alguém que agora já tem alguns deveres. Então, o tio já fala de vez em quando, fulano, pelo menos arruma sua cama quando você levantar, né? Pô, aí você também, né? Ah, que quando eu visitava aqui, sempre vinha alguém. Não, mas aqui agora, você mora aqui. Fulano, olha, não demora tanto no banho. Poxa, a conta aqui vem alta, você sabe quanto a gente pagou esse mês? Fulano, não deixa as coisas jogadas assim, às vezes chega alguém, vê todas as coisas bagunçadas assim. Quem é? Aí chega o pai, o tio, fala assim, mas é Coca-Cola que eu deixei aqui, né? Ah, fulano chegou da rua e tomou. Falei, ah. E aí vai aumentando esse nível ao ponto desse visitante, que agora é indesejado, começar a ser hostilizado. E aí começam os sinais. Ó, tá aí, fulano, tá aí. Olha lá, lá, lá. Esse é a casa de não crente, tá, gente? Crente não faz isso, não. Ó, crente hospitaleiro. Aí, chegou. Aí chegou e aquele clima lá. Hã? E o sinal, e o negócio. Nós no mundo, meus irmãos, nós somos assim.
Talvez no ambiente que você chegue lá, no comecinho, você vai ser bem quisto. Vão falar, nossa, você é da igreja, que legal, lá canta aquelas músicas, né? Aquela, Jesus, nossa, tão lindo aquilo lá, né? Só que o dia que você fala assim, não, isso é pecado. Fala, não, mas eu não, é porque eu... Mas veja bem, não, mas a Bíblia fala. Acabou para você. O dia que você fala, não, mas você faz isso, vamos com a gente. Não, eu não participo dessas coisas e tal. Mas por que não pode? A igreja não deixa? Não, porque a Bíblia fala que não convém. É o chato. Você era legal até uns dias atrás, agora você já é o chato. E isso vai aumentando. E o que a gente precisa entender de uma vez por todas, essa é a ordem natural do peregrino. Nós não estamos em um spa, nós não estamos curtindo férias, nós estamos em uma casa, em um lugar onde nós somos indesejados. E eu vou te fazer um alerta muito importante, que nós falamos aqui nos PGs dos adolescentes também nas férias. Se o mundo gosta de você e você é crente, há um grande problema nisso. Se o mundo gosta do seu jeito, se você faz coisas que o mundo se agrada, tem um texto lá de João que é perigosíssimo, que ele fala assim, aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Se a minha vida agrada ao mundo, se no mundo eu não sou chato, inconveniente, inadequado, fundamentalista, se eu não sou essas coisas para o mundo, acabou. Aí eu estou desagradando outra pessoa, que é o nosso Deus. Infelizmente, os ensinos de hoje em dia e de muitas igrejas por aí é justamente esse. Meus irmãos, quando nós enfrentamos o ambiente de tensão, brigas no nosso lar, na nossa casa, nós não devemos responder com a mesma agressividade. Precisamos ser a paz. Como o salmista disse, eu sou pela paz. E para nós, maridos, temos aqui alguns, às vezes esse precisa ser o nosso modus operandi. Total. Eu sou pela paz. Eu sou pela paz. Como sacerdote do lar, como aquele que precisa reconciliar, como aquele que precisa educar os filhos. Este é o exemplo que precisa se passar. Não precisamos de agressividade, mas sim de paz. Para os cristãos que enfrentam no trabalho e na sociedade desafios, não também confunda coragem cristã com a agressividade verbal. O evangelho não nos chama para vencer debates. Eu poderia ter falado para o rapaz lá, você... Não, mas não é assim, né? Calma. Olha, vamos lá, vamos argumentarmos. Demonstre a coragem cristã em vez de uma agressividade verbal. Seja pela paz. O evangelho não nos chama para vencer a qualquer preço um debate que seja, mas ele nos chama para testemunhar a verdade, testemunhar o amor, testemunhar o sacrifício de Jesus por meio de paciência, de integridade, de humildade. E para você que conhece incrédulos aí fora, e eles falam que este mundo está terrível, né? Você pode falar para eles que realmente é verdade. Está cheio de mentiras, de guerra, mas nenhuma ideologia, nenhuma riqueza, nenhum tipo de método ou conteúdo, ou posição social, partido político, candidato, Lula, Bolsonaro, quem for, trará descanso que a alma desse incrédulo procura. Nada disso. A paz que esta alma procura está no príncipe da paz, Jesus Cristo. E nós como crentes precisamos, principalmente chegando à época de eleição, entender que nós somos peregrinos aqui. E é importante saber quem governa o caminho que nós passamos. Mas essa não é a solução. Essa não é a solução. A solução não está em um partido, a solução não está em um candidato, a solução não está na política. O que salva e o que redime o mundo é Cristo Jesus por meio do Evangelho. É Cristo Jesus por meio do Evangelho. Meus irmãos, para encerrar e concluir, precisamos voltar ao ponto de partida e entender que este é o primeiro salmo de romagem e isso não é um mero detalhe. Entender que nós estamos aqui peregrinando é entender o que é ser cristão. Quando nós sofremos, Jesus está dizendo, olha, você sofre, você tem aflição, mas eu venci este mundo que está fazendo você sofrer. Eu venci este mundo.
Esta é a primeira canção que nós vamos ver aqui, desses 15 salmos. E a esperança da nossa peregrinação nasce justamente quando nós falamos o tema deste sermão, quando o mundo já não parece mais o nosso lar. Aí nós entendemos o que é peregrinar. Quando olhamos para este mundo, entendemos que ele também nunca será o nosso lar definitivo, que nós não fomos criados para viver alimentando discórdias nas redes sociais, nem para ser consumidos pelas fofocas, mentiras, ansiedades desse nosso século. Somos peregrinos a caminho da cidade santa. Meus irmãos, e nessa peregrinação, a mentira não terá a última palavra, a cultura deste mundo da morte não terá a última palavra. Quem tem a última palavra é Cristo Jesus. Não importa o nível de sofrimento que nós passemos e que nós vivemos aqui. É Cristo Jesus quem nos dirige, quem nos guia nessa peregrinação. É Ele que nós seguimos. E uma coisa interessante de um texto que muitos de nós gostamos muito é que ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, ou seja, se anime, eu venci o mundo. O mundo que nos hostiliza, o mundo que não é um bom anfitrião para nós, que não são hospitaleiros para nós, o qual nós estamos aqui de passagem, é um mundo que foi vencido pelo nosso Senhor, pelo nosso Mestre. Por isso, nessa caminhada, nós não temos um guia que não sabe o que está fazendo. Ao contrário, nosso guia é perfeito, verdadeiro e mestre de todas as coisas, é o nosso Senhor.